Deus fracassou na cruz? O fracasso de Deus na cruz. Esse tem sido o discurso do falso profeta apocalíptico, o Papa Francisco, o precursor do anticristo. O projeto da redenção de Deus para a humanidade, incluindo a cruz. Antes de Deus criar o mundo e a humanidade, na sua presciência viu que o ser humano seria vítima do pecado introduzido por Satanás e que precisaria de um Salvador e que esse Salvador pagaria o resgate de quem quisesse com a morte na cruz. Foi então que na sua presciência Deus previu a morte de Jesus antes da fundação do mundo. Predições da morte de Cristo na cruz. Vamos aos textos bíblicos. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8b. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1, versículos 18 a 20. Antes da criação da humanidade, Deus, mesmo sabendo com muita antecedência que nós, seres humanos, proporcionaríamos a Ele grandes aborrecimentos com o pecado, planejou tudo, a criação da humanidade e o sacrifício do Calvário por Jesus Cristo para nos proporcionar o seu grande resgate pela morte na cruz. A cruz foi a demonstração do grande amor de Deus pela humanidade. Assim registrou o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A entrega de Jesus na cruz foi a primeira parte do resgate do pecado proporcionado por Deus para a humanidade. A outra parte foi a vitória definitiva sobre a morte na ressurreição de Cristo. Dessa, o Papa Francisco não faz menção. O Papa Francisco, em seu discurso sobre o fracasso de Deus na cruz, vem agindo como Satanás, insinuando meias verdades em relação ao plano da redenção de Deus para a humanidade. Se não acontecesse a ressurreição de Cristo, realmente, Jesus teria fracassado na cruz. Mas a propósito, o Papa Francisco, para enganar suas vítimas, não faz menção do triunfo de Jesus na ressurreição, vencendo o poder da morte e a morte em si. Como o Papa Francisco é intencionalmente mau, mentindo para os seus seguidores. Falar mentiras ou omitir verdades é tudo contextualizado na mentira. Também pudera. Como ele pode falar toda a verdade se ele está preparando o ambiente para o governo do anticristo, ou seja, o governo de Satanás? Ficai onde o fogo passou. Li numa revista cristã que na Europa, após o tempo de geadas, os caçadores entravam vários dias e vários quilômetros em grandes pastagens secas à procura de caças. Certo dia, os caçadores, estando a vários quilômetros naquelas pastagens secas, foram surpreendidos com um grande incêndio vindo com rapidez
em direção a eles. Aparentemente, sem saída, após um momento de pânico, alguém teve uma ideia. Vamos seguir a direção do vento e incendiar o capim à nossa frente, para que quando o incêndio aproximar-se de nós, um vasto campo à nossa frente estará queimado. E assim fujamos para onde o fogo passou e nos escaparemos da morte. Assim eles se salvaram. Vejo nessa história o projeto de Deus para garantir a salvação daquele que crê em Jesus. Quem aceita o sacrifício de Cristo na cruz em seu lugar está salvo de quaisquer condenações. Os apóstolos João e Paulo deixaram escritos: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Cristo na cruz não foi um fracasso, mas foi o preço do resgate do pecado para todos os que desejam a salvação em Cristo Jesus. O Cristo ressurreto é a prova do seu triunfo sobre a morte e a garantia da vida eterna, pois, estando no Calvário, entregando suas vidas a Cristo, aceitando o sacrifício da cruz em seu favor, você estará onde o fogo do juízo de Deus passou, e por isso não há nenhuma condenação para você e para aqueles que creem em Jesus. Realmente Ele é a garantia da nossa vida eterna com o seu triunfo na ressurreição.